Doralice. E a gente começa, infelizmente, com esse crime brutal que aconteceu no Vale do Caí. Um casal de idosos foi espancado até a morte dentro de casa em Brochir. Brochir, para quem não sabe, é uma das poucas cidades do Brasil colonizadas por franceses. Você sabia disso? Sobre o crime, o principal suspeito, segundo a investigação, é o inquilino das vítimas, que foi preso pela Brigada Militar. A Polícia Civil trata esse caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A reportagem é da Fernanda Simoneto. O principal suspeito foi preso na tarde de ontem, no interior do município de Brochir. Durante o interrogatório, ele confessou o crime. O casal de idosos foi localizado depois que a Brigada Militar encontrou o carro deles queimado no interior do município. José Doralino da Silva, de 82 anos, e Doraci Alves da Silva, de 79 anos, foram mortos a coronhadas. Em 9 de fevereiro, 10 dias antes de serem mortos, José Doralino havia registrado um boletim de ocorrência contra o suspeito por ameaça, mas decidiu não seguir com o processo. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por uma desavença devido ao atraso de 3 meses na cobrança de aluguel. Na tarde de hoje, ele deve passar pela audiência de custódia, onde será decidido se permanecerá preso ou não. O homem já tinha passagens pela polícia por diversos crimes, entre eles homicídio, tráfico de drogas, furto e violência doméstica. Homicídio, tráfico de drogas, furto, né? Lesão corporal dolosa, que é agressão, a violência. Lesão corporal dolosa nada mais é do que agressão. E como é que um vagabundo como esse estava livre, leve e solto? Como é que ele chegou até a pacata Brochir? Conheço Brochir, já estive lá pelo menos 2 vezes no Vale do Caí. Como é que ele chegou nessa cidade e ganhou a confiança de todo mundo, do seu José, da dona Doralice, Doraci, né? Desculpe, dona Doraci. Ela com quase 80 anos, 79, ele com 82. Esse crápula, esse monstro, ele fez uma barbaridade dentro dessa casa aí em Brochir, ó. Uma casa antiga, sabe aquela casa de vó, que você olha e fala, as pessoas que moram aí são de idade. As pessoas que moram aí são idosas. E eram pessoas queridíssimas de toda a cidade de Brochir. São José confiou nesse canalha aí. A gente tem o nome dele, não? Polícia não pode passar, né? Nem nome, nem imagem, nem nada, né? É impressionante. Impressionante. Esse canalha pegou uma espingarda que ele tinha e ele espancou de forma cruel, de forma... Bom, tem vários adjetivos que eu poderia utilizar, mas ele usou a coronha da espingarda para arrebentar os 2 velhinhos. E detalhe, a idosa, dona Doraci, estava amarrada na cama. Ele fez isso com essa senhora de quase 80 anos, ela amarrada na cama. Mas eu tenho que voltar ao início do comentário. Um cara com uma capivara dessa, com uma ficha de antecedentes criminais, uma ficha pesada, robusta. Como é que uma criatura dessa estava na rua? Me diga. Na rua, pelo jeito não fazendo absolutamente nada, devendo aluguel para o casal que ele matou, e aí ele não queria pagar. E aí ele ameaçou, no início da primeira semana desse mês agora, fevereiro, ele ameaçou o seu José. Ameaçou, o seu José fez o correto, né? Quando ouviu a ameaça, procurou a polícia. E aí? O que a polícia fez? Me diga. Depois de registrar um BO, eu sei que o crime de ameaça depende de uma representação com um advogado. Essa é outra coisa que tem que mudar no Brasil, hein? Porque quando uma pessoa procura, né, a Brigada Militar, ou no caso aí, procura uma delegacia da Polícia Civil, ela registra um BO, ela está registrando para que a polícia investigue, não para que ainda depois do BO registrado tenha que contratar ou buscar um defensor público, né? Ou contrata um advogado, ou busca um defensor público para representar contra aquele que praticou a ameaça.
Isso tem que mudar nesse país. Só que no Congresso Nacional, o negócio lá está todo mundo pensando em outubro. Todo mundo pensando em outubro. Eu estou dizendo mentira, não? Cadê a bancada gaúcha? Eu quero saber o posicionamento da bancada gaúcha sobre essa explosão de feminicídios aqui no estado. Lembrando que o governador até agora não assinou o Pacto Federal contra os feminicídios. Não só ele, outros governadores também, por questão o quê? Quero entender isso daí. Por que não assinou? Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O seu José, dia 9 de fevereiro, você ouviu aí a Fernanda, a nossa querida Fê Simoneto, né, relatando aí na reportagem. Dia 9 ele procurou a polícia lá de Brochira e registrou um BO de ameaça. Esse vagabundo, esse cretino, esse verme, né, cheio de passagens, ele já devia estar preso desde o dia 9. Ameaçou um idoso de 82 anos. E não foi ameaça contra só o seu José, contra a companheira dele, a dona Doraci também. Ele já era para estar em cana. E se ele tivesse dentro do sistema prisional, ele não teria matado o casal? Agora, a culpa é do delegado? Repito, não. O crime de ameaça é o que eu expliquei. Não adianta registrar o BO, não adianta procurar a polícia se não tiver um advogado e representar contra aquele que praticou, que fez a ameaça. Não adianta. Agora imagina como é que está o clima na cidade, o sentimento na cidade de Brochir. Cidade pequena até, né? De pequeno para médio porte, cidade extremamente tranquila, se depara com um crime como esse. Lembrando, hein, a reportagem também citou, hoje, que horas que é a coletiva, Natália Ferrari? Às 3 da tarde tem coletiva da Polícia Civil, lá mesmo em Brochir ou não? Ou em Montenegro? Em Montenegro, que é a cidade polo do Vale do Caí. Então, às 3 da tarde, a Band estará lá, hein? Às 3 da tarde vai ter a coletiva para falar desse caso. E detalhe, e olha, já ouviu falar que a audiência de custódia é igual fralda de bebê, né? Você pode, não é? Pode acontecer de tudo. Então, assim, esse vagabundo que já tinha um homicídio nas costas, é traficante, ladrão, furto, já tinha agredido, já tinha, né, lesão corporal dolosa aí entre as passagens na polícia, e aí ele vai passar por uma audiência de custódia. É lógico que a chance dele continuar preso é gigantesca, mas eu não duvido. Pega aí um juiz ou uma juíza que vive no país da Alice, né? Alice é o mundo da Alice no País das Maravilhas, onde tudo são flores, onde vacas pulam de galho em galho e passarinhos pastam livremente no campo. Não é verdade? Então tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Imagine a família desse casal, né? Seu José, dona Doraci, que Deus receba os dois, já deve ter recebido. Papai do céu já deve ter recebido os dois. Você viver até os 80... Olha, gente, é duro, viu? Você viver até os 82 anos, ele 82, ela 79, e acontecer um crime bárbaro como esse, é inaceitável. Inaceitável. Uma criatura que comete uma barbaridade dessa, está fazendo hora extra no mundo, não está? Não devia estar respirando o mesmo ar que nós respiramos. E eu não estou incentivando violência, não. Porque a lei tem que ser respeitada. Tem que fazer valer a lei e manter esse canalha, esse vagabundo na cadeia. Vamos falar do mistério que continua.